Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 10. Vai do verso 38 ao 42. Lucas 10, 38 a 42. Vamos ler. E aconteceu que indo eles, os discípulos, ao caminho, então Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se, também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse ao Senhor: não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Essa passagem é conhecida, são duas irmãs. Jesus frequentava regularmente aquela casa. Marta, Maria, eram irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscita em determinado momento. E ele então está lá, e a Marta, provavelmente a mais prendada, faz lá as comidinhas, as coisas todas, e fica numa atividade gigante, enquanto Jesus está na sua casa. E em determinado momento, ela procura a Jesus, fala: Jesus, olha a Maria aí, parada, te ouvindo, enquanto eu estou trabalhando. Jesus lhe dá a resposta: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Repetindo, não lhe será tirada. Com o tempo, algumas vezes o nosso relacionamento com Cristo, nós temos dificuldade de dar o peso certo da profundidade desse relacionamento. Muitas vezes, analisamos mal o nosso relacionamento com o Senhor, e por isso não discernimos bem o risco que corremos. Nessa passagem, nós vemos claramente que o relacionamento de Maria era sólido, porque o Senhor lhe diz: isso não lhe será tirado. Mas o de Marta era um relacionamento baseado em algo pontual e momentâneo. Tanto Jesus diz para ela: Marta, você está envolvida com muitas coisas. Na verdade, ela estava negligenciando a necessária, a mais importante. Sabe, queridos, com o tempo, no nosso relacionamento com Cristo, nesse relacionamento com o tempo, acaba produzindo também atitudes naturais. Nós acabamos nos caracterizando por atitudes naturais. Quando nós começamos, o que nos move é algo. Mas com o tempo, aquilo que nos moveu a ter essas atitudes, ele some. Só fica registrado as atitudes que temos. Eu me lembro que, no início da minha vida cristã, eu tinha muito desejo de ir à igreja todo dia. Eu sabia que isso seria uma coisa boa. E a minha igreja, na época, Igreja Batista, ela tinha diversos núcleos, não tinha esse nome não. Eram cultos nos lares. O nome não era esse nome não, era lá, sei lá, não me lembro qual era. E aí eu trabalhava relativamente perto da igreja. A minha igreja era em Campo dos Afonso, a gente trabalhava na Praça Seca. Então eu tinha muito desejo de ir a esses cultos, mas eu trabalhava. O meu horário de trabalho, nós tínhamos uma escola de balé, e fechava às 9h30. Então não dava tempo de eu ir a lugar nenhum. Mas com o passar dos tempos, eu comecei a bolar uma estratégia. Tinha um culto que era pertinho lá de mim.
Então, eram 8 horas. Aí eu saía, dava um pulo lá, voltava e fechava a escola, a empresa. Então, eu consegui. Isso era algo muito maravilhoso. Eu me lembro o impacto isso causou na minha vida, né? Mas a gente lá na época também era um grupo muito organizado. Então, a gente tinha diversas atitudes assim. Então, com o passar dos tempos, eu notei que a minha ida lá já não estava mais tão caracterizada pelo meu desejo de me encontrar com o Senhor. Estava mais caracterizada pelo meu desejo de fazer aquilo que a gente tinha combinado. E, infelizmente, quase que eu desisti, né? Porque quando você começa a ter uma atitude dessa, o teu desejo muda um pouquinho. Marta ainda não tinha chegado nesse ponto, né? Mas ela já tinha percebido, né, que as suas atitudes com o Senhor viraram mais atitudes naturais do que espirituais. Eu quero dizer o seguinte: quando a gente se encontra com Cristo, é natural que você expresse isso em atitudes naturais. Amém? Amém? O apóstolo Tiago, o pastor Tiago diz, lá em Tiago 2,17, a fé sem obras é o quê? Então, se você se encontra com Cristo, você transforma a sua vida, natural que você faça obras, que você faça coisas, mas tem que prestar bem atenção, porque com o tempo, essas atitudes naturais, que são as obras, que expressam em determinado momento a nossa fé, e expressam em determinado momento a nossa relação com Cristo, elas às vezes se transformam em algo burocrático. E nessa hora, nós corremos o risco de nos tornarmos como Marta. Marta estava recebendo quem na casa dela? Vamos lá, meus irmãos. Quem? Jesus na sua casa. Então, ela resolve fazer um banquete, né? Bebê cozinha bem, então estou de olho em você. O pastor vai lá, né? Maria também, né? Maria não, Maria falou, eu comendo, pastor. Né? A Marta, então, eu vou assim mesmo. A Marta, então, né? Ela resolve fazer um banquete para o Senhor. Mas qual era a finalidade daquele banquete? Era a presença do Senhor, não era o banquete. Então ela começa a se esmerar em servir as coisas detalhadamente, né? Expressar aquilo de um jeito maravilhoso, começa a brigar com a irmã. Jesus fala, mas Marta, o que está acontecendo contigo? Às vezes nós somos assim. Começa bem a nossa relação natural com o Senhor, expressa sim a nossa fé, é desejoso, né? É até meio que obrigatório, com consequência, mas se a gente não tomar cuidado com o tempo, isso acaba transformando a nossa relação. E nessa hora, se fizermos assim, nos tornamos como Marta, né? Que deixou de lado o seu relacionamento espiritual, e Jesus diz claramente, esse é necessário para nos tornar o que eu chamo um burocrata da fé. Sabe, meus irmãos, eu, por ser pastor há muitos anos, ser cristão há outros tantos, né? Eu noto que muitas vezes a vida espiritual de uma pessoa se transforma num hobby. Se transforma num hobby. Algo que a pessoa gosta de fazer, que se distrai. Você vai ter uma atividade na igreja, até uma atividade importante, mas se torna um hobby, num passatempo, prazeroso, mas vazio, espiritualmente falando. Isso é um risco que nós corremos. O mal, ele tem uma maneira padrão de ir contra nós. Eu costumo chamar essa maneira de puxa e empurra. Porque, no fundo, ele quer te desestabilizar. Então, se você se aproxima de Deus, o mal faz uma força danada para você não se aproximar. Para você ir para longe. Mas quando você se aproxima, ele te puxa para que você passe do ponto. E, em vez de se relacionar com Deus, você fica fazendo coisas que te dão prazer, mas não tem mais fundamento espiritual. Com Marta estava acontecendo isso. Nesse momento, quando nós vivemos a experiência de Marta, nos afastamos de Deus, nos afastamos dos seus projetos,
nos afastamos dos seus profundos propósitos. O apóstolo Paulo fala algo semelhante a isso que eu estou falando aqui. Ele diz que nessa hora, quando você é como Marta, você é como um sino que tine. Está lá em 1 Coríntios 13:1. Ele diz que você é um sino que tine. O que significa isso? Talvez você não saiba. Antigamente, o sino era um sinal importante numa região, numa cidade. Quando acontecia algo importante, tocava-se o sino. Tinha-se até um código. Se tocasse uma vez, tocasse 2 vezes, tocasse 3 vezes. Havia sempre um motivo. O sino não era ao acaso. O sino estava ali para anunciar algo importante. Então, quando o apóstolo Paulo diz que às vezes a sua fé é como um sino que tine, é quando a sua fé se expressa em coisas que não têm nenhuma importância. Só faz barulho, mas não alcança o seu objetivo, que é realmente servir a Deus. Foi o que aconteceu com Marta e que pode acontecer conosco também. Nos tornarmos um sino que tine aleatoriamente, sem estar ligado com o propósito de Deus. Sabe, queridos, quando Marta critica Maria, ela não imaginava quão longe ela estava de Deus. E nessa noite Deus também fala com você. Talvez você também, ancorado nas coisas que você faz, você está longe do Senhor e está se ocupando daquilo que você não deve. Por isso, se essa pregação tivesse um título, seria a palavra que Deus diz a Marta: uma coisa é necessária. Nem todas, uma é necessária. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite Teu Espírito Santo venha de maneira poderosa nos abençoar, para que essa palavra também não seja um sino que tine, ó Deus. Que ela seja uma palavra que anuncie algo, ó Deus, com um propósito, que venha, Deus, cumprir em nossas vidas a Sua vontade. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sabe, Marta, depois dessa palavra que ela recebe de Cristo, ela se recupera. Ela passa a priorizar a sua relação com o Senhor e alcança aquilo que jamais seria retirado, assim como Maria, tá? Mas você, nessa noite, essa palavra de Deus, essa palavra que Deus disse a Marta, que diz a você, está produzindo fruto em sua vida? Porque eu quero dizer uma coisa, Marta, ela se recuperou. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Essa atitude de Marta, ela, infelizmente, é comum daqueles que amam o Senhor. É um tipo de, vamos chamar assim, entre aspas, doença que só dá em crente. É um tipo de problema que só o cristão tem. Porque o cristão, ao amar ao Senhor e a servi-lo, ele acaba colocando em prática algumas coisas, porque é cristão. Mas às vezes aquelas coisas tomam o lugar de Cristo. E nessa hora não valem mais nada. É um problema que só os que amam a Cristo têm, né? Isso acontece muitas vezes. Existe uma outra passagem muito importante que mostra claramente uma pessoa. Não era uma moça, não era uma mulher, era um rapaz, era um jovem. Aí a Bíblia diz que ele era um jovem rico, inclusive advogado, né? Ele realmente sofreu da mesma doença, vamos botar entre aspas, que Marta sofreu, e que talvez você nessa noite esteja sofrendo, porque eu creio que se Deus nos trouxe essa palavra, é porque ela tem um propósito para nós, amém? Então vamos ler. Está em Mateus 17, Mateus capítulo 17, verso de 19, 16, Mateus capítulo 19, verso de 16 a 22. Diz assim a Bíblia: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Era um rapaz que desejava, como Marta, manter uma relação íntima com Cristo cada vez maior. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Se não há bom, senão um só, que é Deus.
Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Verso 18, e disse-lhe ele, quais? Rapaz, né? E Jesus lhe disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz para ele o que nós sabemos. A fé sem obras é morta. Se você deseja servir a Deus, se você deseja expressar o seu amor a Deus, coloque em prática na sua vida a sua palavra. Amém? Jesus responde para ele. E ele diz para Jesus, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E eu me lembro da palavra que eu li. Marta, Marta, estás ocupado com tantas coisas, mas uma coisa lhe falta. Né? Então ele pergunta a Jesus, o que me falta? E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, se queres ser um sino que anuncia um propósito e não simplesmente faz barulho, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mais do que estar aqui explicando ou mostrando que muitas vezes a nossa área financeira é um obstáculo ao serviço de Deus. Nós estamos dizendo que esse rapaz teve a grande oportunidade, igualmente a oportunidade de Maria, que aproveitou, e igualmente a oportunidade de Marta, que não aproveitou. Diante de Deus, ele preferia fazer coisas do que se relacionar intimamente com Deus. O que nós vemos aqui é que na vida desse jovem, rico, advogado, é que suas atitudes naturais, seus hábitos, se tornaram simplesmente hábitos, se tornaram hobbies que muitos lhe agradavam, mas que os afastavam de Deus. Ele disse para Deus, mas eu já dou dinheiro para o pobre, eu dou dinheiro, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Jesus falou, então, vende tudo e me segue. Mas ele optou por continuar aquela vida, daquele jeito, que lhe agradava, que tinha uma certa aparência espiritual, mas que o afastava de Deus. Vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se Deus lhe pede algo e você não aceita fazer, e você não obedece, mesmo que você faça algumas coisas, saiba, você é um sino que tine. Você não é alguém que anuncia o reino de Deus. Você é alguém que faz um barulho. Sabe, meus amores, como você é. Porque essa palavra não é para o jovem rico advogado. Essa palavra não é para Marta, nem para Maria, porque aquilo já passou, ela está registrada aqui para nós. Minha pergunta é, e você? É como esse jovem rico advogado? Alguém que desejava fazer algo para o Senhor e não é capaz de dizer sim para o que o Senhor pede? Pensa bem. Será que você é assim? Será que você faz para Deus o que tu está com vontade? Ou você faz para Deus o que Deus te pede? Você faz para Deus algo que Deus prioriza? Ou você faz para Deus algo que você prioriza? E talvez eu perguntasse, então quem é Deus de quem? Sabe, é assim que nós descobrimos a nossa relação com Deus. Por isso eu pergunto, hoje, nessa hora, qual é a sua real relação com Deus? Você está disposto a fazer algo que te agrada? Ou você está disposto e desejoso de obedecer ao que Deus te espera de você? Eu vou ser obrigado a repetir. Você é um sino que tine? Ou você é um sino que anuncia algo importante? Você cumpre o propósito da sua vida? Ou você só faz um barulho? Você serve a Deus? Ou é um burocrata da fé? Sabe, meus irmãos, às vezes nós até nos escandalizamos.
porque pessoas que servem a Deus, e nós a identificamos como pessoas dedicadas a Deus, do nada, quer dizer, na nossa concepção, de repente, elas fazem algo enlouquecido. E se torna, inclusive, escândalo. Eu me lembro de um amigo que eu tinha, uma pessoa conhecida primeiro, depois se tornou um amigo. Esse homem, ele era um pastor. Ele era pastor de uma igreja grande. E ele tinha se dedicado a Deus desde a sua mocidade. Ele tinha feito seminário. Ele tinha casado com uma irmã que também tinha feito seminário. Era pastor de uma igreja, tinha 2 filhos. Era um pastor muito dedicado. Quem é pastor sabe o trabalho que dá ser pastor, né? Há um trabalho natural gigantesco, né? Envolve muitas áreas, e ele fazia isso muito bem. E se dedicava bastante. E de repente ele simplesmente resolveu deixar de ser pastor. Ele pediu à igreja para sair. A igreja ficou completamente atônita, porque não havia um motivo lógico para isso, mas ele também não explicou o seu motivo lógico. Mas ele disse, eu não posso mais ser pastor, e saiu mesmo da igreja, deixou de ser pastor. Mais tarde, por conta de amigos em comum, ele veio conversar comigo, né? Então esse rapaz, né, esse homem, né, ele tinha encontrado uma amante. Nas suas aflições, na sua dedicação diária, houve aquele desgaste que todo mundo tem no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Quantos tem desgaste aqui no seu trabalho? Levante sua mão, né? Não vai arrumar um amante, tá bem? Tem sentido, né? Mas aquele homem, o trabalho dele era servir a Deus. Então você esperava tudo de alguém tão dedicado a Deus, menos isso. Mas ele era um burocrata da fé, entenderam? Ele fazia as coisas porque ele gostava, porque ele tinha se acostumado, porque era algo que ele precisava, não mais por causa de Deus. Anos antes, ele tinha buscado servir a Deus, e tudo que ele fazia era fruto do seu amor a Deus, da sua obediência a Deus. Mas com o tempo, aquilo passou a ser algo burocrata. Esse é o pecado que muitas vezes nos alcança e a gente não percebe, porque eu estou servindo a Deus. Como é que eu posso achar que Deus está chateado comigo se eu passo o meu dia servindo a Deus? Como é que Marta podia imaginar que o Senhor Jesus a repreenderia se ela passou o dia inteiro preparando comidinhas e na hora estava servindo? Porque Jesus não está tão interessado no seu lado natural que despreza o seu espiritual, amém? A nossa vida natural tem que expressar a nossa espiritual. Mas as atitudes que expressam a nossa vida espiritual, as atitudes que expressam ela no natural, não são suficientes para nos mantermos ligados ao Senhor, não. Elas não valem nada para Deus. Aí eu volto a falar. É um sino que faz barulho, não anuncia nada. Os sinos foram colocados naquelas pequenas cidades, antigamente, porque eles eram um atalaia. Eles avisavam o que estava por vir. Nos dias de festa, eles tocavam de um jeito. Nos dias de luta, eles tocavam de outro jeito. Nos dias de luto, eles tocavam de outro jeito. Nos dias de nascimento de crianças, eles tocavam de outro jeito. Aquele som não era aleatório. A nossa fé não pode ser aleatória. A nossa fé tem que estar ligada à nossa relação com Deus. Tem que expressar um propósito. Senão você deixou de ter uma fé genuína e passou a ser alguém que tem uma fé burocrática. Eu vou perguntar, né? Você serve a Deus ou é um burocrata da fé? Se o Senhor tem te pedido algo e você não faz, apesar de fazer outras coisas que você deseja fazer, você está afastado do Senhor. Você é um sino que faz barulho, mas não anuncia nada. E que nessa noite você volte atrás, sabe? Servir ao Senhor não é um hábito, nem um hobby. Não deixe acontecer na sua vida aquilo que aconteceu em Marta, mas eu tenho uma boa notícia. Marta se recuperou.
E você nessa noite vai decidir como Marta ou vai decidir o quê? Vamos abaixar chamar nossos músicos para estarem aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite teu Espírito Santo venha trazer, ó Deus, claridade, ó Pai, à nossa mente, ao nosso coração. Que não possamos nos iludir, ó Deus, porque muitas das coisas que fazemos para Ti, não fazemos para Ti. Fazemos porque também nos dão prazer. E às vezes, Senhor, nos dá discernimento, porque chegam momentos que nós não estamos nem mais preocupados com o que Tu deseja, porque o que estamos fazendo é para nos agradar. E nessa hora nos tornamos presas fáceis do mal e não resistimos, ó Pai, às Suas investidas, às Suas ataques, e deixamos de lado a nossa relação contigo. E nessa hora, o que Tu nos pede, nós não fazemos. E não fazemos com a mesma cara de pau que aquele rapaz disse, não vou fazer. Ele disse, eu já te sirvo desde a mocidade. E Deus falou, se Tu me serve, se você faz isso tudo, deixa isso para lá e vem me seguir. Ele falou, não. Porque no fundo, ele não seguia Jesus. Se aproveitava de algumas atitudes que Jesus gostava para servir a Ele mesmo. Que nessa noite, Senhor, nós possamos decidir, Senhor, Te eleger como nosso Senhor. Não as coisas que Tu espera que também nós gostamos, mas a Tua presença seja o nosso Senhor. Para que possamos colocar em prática as coisas que Tu espera, sendo elas que nós gostamos ou não. Aí deixaremos de ser certamente um sino que faz barulho. Seremos um sino que anuncia a Tua vontade. Fale com Deus quando escutamos esse cântico. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é De não ter direito algum, Teu querer é tão somente o meu querer. Para ir, fale isso com o Senhor. Senhor, me empenho numa aliança contigo, não expressa naquilo que eu gosto, mas naquilo que é necessário, genuíno. Aceita, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos levantar a nossa mão e falar, Senhor, aceita a minha vida. Aceita, Senhor, minha aliança. Aroma suave em Tua presença, seja sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, queremos renovar, ó Deus, a nossa aliança contigo. Queremos, ó Deus, reafirmar, ó Pai, a nossa fé em Ti. E o nosso desejo de Te servir sobre todas as coisas, quer seja com algumas que tanto gostamos, quer seja com outras que já estamos acostumados, quer seja com outras que são mais visíveis, mas também com aquelas outras que Tu espera de nós. Que não possamos estar, ó Deus, arraigados em hábitos e costumes que muitas vezes nos afastam de Ti e nem percebemos. Ao contrário, Senhor, queremos estar sempre atentos e sensíveis para dizer sim ao que Tu pede para nós, para priorizar o que Tu prioriza em nossa vida, para não nos acomodarmos em algumas coisas e assim, Senhor, não nos tornarmos um sino que tine, alguém que simplesmente faz um barulho. Nós queremos anunciar, ó Deus, as boas novas. Nós queremos mudar, ó Deus, a nossa própria vida, mudar a nossa própria sorte e carregar conosco aqueles, ó Pai, que como nós Te amam e desejam Te servir. E nós queremos ser como Maria, assim como Tu disseste para ela, nada lhe será tirado. É isso, jamais lhe será tirado. Nós queremos que a nossa fé jamais seja tirada de nós.
e não seja confundida com obras importantes, mas que são só uma expressão da nossa fé, não são a nossa fé. Essa é a nossa oração, Senhor. O povo de Deus diz amém. Aleluia. Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico antes de encerrarmos. A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua Voz sacode a terra, na tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. maravilhosa graça, Seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a vida entregou para me resgatar. oh, Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como um sol, o Rei da Glória, O Rei dos Reis, Jesus. maravilhosa graça, Seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Aleluia! Senhor é digno! digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. aleluia, que Deus nos abençoe, nos leve em paz e segurança, glória a Deus, nos dê uma